Livros apresenta Amber House, onde o passado e o futuro se encontram, de Kelly Moore, Tucker Reed, Larkin Reed. Livro original, Editora Jangada, narrado por Rejane Manfredi. Capítulo 1. Eu tinha quase 16 anos a primeira vez que minha avó morreu. Foi meados de outubro, ainda fazia um calor de verão, mas as árvores já vestiam seus vermelhos e dourados. Um contraste com as árvores sempre verdes, marrons botados que tínhamos lá em casa em Seattle. As cores absurdamente intensas das margens do rio Severn foram a primeira coisa pela qual me apaixonei. O outono como tinha de ser. É difícil agora recordar aquele primeiro dia. É como olhar uma foto debaixo d'água, a imagem ondulando em movimento, nunca exatamente em foco. Mas há uma parte de mim que não esquece. É importante manter contato com essa parte, esforçar-me para recordar. Às vezes, se me concentro de verdade, as lembranças voltam e me invadem. Todas elas do começo ao fim, e então de volta ao começo, o círculo completo. Começou no funeral. Estávamos na colina a oeste da casa, do lado de dentro de uma cerca de ferro repleta de lápides. Todos da família de minha avó tinham sido enterrados naquele cemitério, desde os primeiros imigrantes. Vovó havia escolhido um lugar para si quando ainda era uma menininha. Isso já dá uma ideia da família de minha avó e suas obsessões mórbidas. É uma das poucas conversas com a minha avó da qual consigo me lembrar. Eu tinha quase 6 anos à época. Ela me falou sobre o lugar que tinha escolhido para si e então disse animada: "Um dia você também vai ser enterrada lá." Comecei a chorar. 10 anos depois, lá estava eu, reunida com algumas dúzias de desconhecidos, no local exato que vovó descrevera para mim. Sob a metade viva de uma árvore espectral, vítima de alguma catástrofe muito tempo antes. A lápide nova de mármore que aguardava na sombra até ser colocada em seu lugar, dizia apenas Ida Warren McGuinness, por fim juntos. Estávamos enfileirados ao lado da cova aberta, como estorninhos na fiação elétrica, ouvindo o padre nos recordar de que havia de fato um tempo para todas as coisas que existiam sob o sol. Uma mulher de idade limpava os olhos com lenço fungando alto. O resto do grupo parecia congelado, inclusive minha mãe. Papai tentou pegar a mão dela num dado momento, mas ela fingiu que não viu. Tinha um olhar fixo em algum ponto distante. Sammy, meu irmão de 5 anos de idade, brincava de esconde-esconde entre as lápides, cantarolando as mesmas 6 notas de sempre. Por um instante pensei em me juntar a ele. Acho que pode parecer que eu não tinha um devido respeito pela falecida. Mas eu mal conhecia minha avó. Podia contar nos dedos de uma única mão as vezes em que ela nos visitara. E nunca tínhamos vindo visitá-la aqui antes. Minha mãe a tratava mais como uma conhecida distante do que como um membro da família. Por isso era um pouco difícil para mim me envolver com os acontecimentos. Eu me sentia mal por nem estar triste. Colina acima, um pouco distantes do grupo, estavam 2 pessoas que pareciam ser pai e filho. Ambos loiros, bronzeados e de corpo escultural, usando ternos pretos iguais. Notei alguns dos outros presentes apontando-os discretamente uns para os outros e me perguntei quem que seriam. Mais perto, do outro lado do buraco retangular aberto na terra, estava a enfermeira de minha avó, Rose Valois, junto com seu neto adolescente, uma cabeça mais alta do que ela. Eram as 2 únicas faces escuras em uma multidão bastante homogênea de um branco pálido e enrugado. Quando relancei o olhar por eles, o garoto desvirou os olhos, como se eu tivesse pegado me encarando. Meu rosto enrubesceu. Alisei envergonhado o suéter preto amassado por ter vindo na mala, que usava sobre uma antiga blusa branca. Tinha sido emprestado por minha melhor amiga, Jessie. Nada do que eu vestia combinava ou caía bem. Já era uma humilhação suficiente diante dos amigos de minha avó. Mas teria sido bom se minha mãe tivesse me avisado de que haveria rapazes de minha idade presentes. O neto da senhora Valois voltou a me olhar. Suas sobrancelhas se ergueram. Agora eu é quem o encarava. Esforcei-me para deixar a atenção para outro lado, além da cerca do cemitério, para os campos dourados, as árvores à beira do rio cujas copas apareciam acima da ribanceira, a casa distante que se erguia em meio aos amplos jardins. Esperando, pensei. Estremeci sem querer. O ar da manhã falava comigo. Uma brisa soprou meu cabelo no rosto, sussurrando em meus ouvidos. A floresta tagareirava a meia voz. Folhas caídas rolavam pelo chão como animais furtivos. Ouvi um eco de vozes, talvez vindas dos barcos no rio. Sam e eu fomos os únicos que pareceram perceber. Depois da cerimônia, todo o grupo foi em direção à casa.
Todos, menos o pai e o filho. Eu os vi no caminho que dava acesso ao cemitério, entrando em um carro preto. Desejei ter conseguido ver melhor o mais jovem. Ultrapassei os demais, saindo apressada pelo portão e descendo a colina, distanciando-me da multidão. Eu queria ser a primeira a entrar na casa da família da qual tinha ouvido falar, mas nunca vira. Era uma daquelas casas que tem até nome, Amber House. Havia surgido no século XVII como uma casinha de pedra e troncos e foi crescendo um pouquinho a cada geração, quase como um ser vivo. Lançou uma ala de tijolos, elevou-se no segundo andar e no terceiro, projetou para a frente uma nova entrada, brotou lucarnas e frontões e varandas. A maior parte da casa era de madeira branca com acabamento em verde, com um monte de janelas quadriculadas e chaminés aqui e ali. Só um pouco elegante, mas não era. Tudo combinava em um conjunto bem bonito, um todo harmonioso. Na entrada, girei a maçaneta de latão, sentindo em minha mão um metal morno. Com um empurrão leve, a porta se abriu suavemente. As sombras se avolumavam lá dentro, frescas e profundas. O ar estava carregado de poeira, silêncio e vazio. Vi um assoalho dourado, espessos tapetes persas, uma escadaria curva subindo para o andar de cima, mesas, cadeiras e lustres antigos, retratos a óleo que pendiam entre peças de artes dos povos mais diversos. Eu sabia, sem que precisasse me contar, que muitas gerações haviam vivido neste lugar, tocado, usado e contemplado essas mesmas coisas. Dava uma impressão sombria, como se algo devesse acontecer naquele lugar. Era como entrar em uma igreja. Então o resto das pessoas chegou. Elas ficaram retidas, aglomeradas nos degraus da entrada, por causa de uma garota tonta que bloqueava a porta. A boca formava um O assombrado. "Você está no caminho, Sarah", observou minha mãe. Apertei os lábios e fiquei de lado. Minha mãe deslizou para dentro, um cisne negro conduzindo um bando de mulheres vestidas de preto. Não parecia que ela estava usando roupas recém-saídas da mala. Tínhamos vindo praticamente direto do aeroporto, mas não se via um amassadinho sequer que comprometesse o caimento elegante de seu conjunto negro. Ela virou-se e postou-se para cumprimentar os visitantes, com a mais leve sombra de um sorriso gracioso, mas triste, curvando-lhe os lábios. Os convidados começaram a entrar, um a um, apertando a mão dela, e pareciam meio intrigados com sua fria compostura. Olhavam ao redor de si para a casa falando em voz baixa, indo para as salas que se abriam ao saguão de entrada. A maioria entrou pela segunda porta à esquerda, onde o tilintar inconfundível de porcelana e de talheres anunciava onde estava sendo servido o almoço. Por um instante arrependi-me de não ter chegado até a comida antes de todo mundo. Minha barriga fazia aqueles barulhos constrangedores de estômago vazio. Mas minha fome não era suficiente para me fazer ficar numa fila atrás de 20 senhoras de cabelo branco que exalavam uma nuvem tóxica de Chanel número 5. Assim, quando vi Sammy passar correndo, saí atrás dele. Uma tentativa pouco empolgada de adiar o momento inevitável em que ele desapareceria e eu seria mandada à sua procura. Sammy deve ter pressentido que eu estava atrás dele, porque duplicou a velocidade. Ele me fez cruzar a sala de estar e em seguida a biblioteca, para então passar através de uma porta que dava para uma galeria envidraçada, com 2 passagens em arco abrindo-se para outras salas da casa, fechadas e às escuras. "Sam!" Sibilei o mais baixo que podia, apertando o passo atrás dele. "Sam, espera!" Sem reduzir a marcha, ele virou para a esquerda, indo de novo para o saguão de entrada. Voltei a vê-lo subindo as escadas. Fui atrás, o tempo todo tentando olhar tudo à minha volta, tentando assimilar os detalhes. O relógio de carrilhão de 2,5 metros na curva da escada, parado às 10h37. Os postes no recorrimão, um diferente do outro. Os espelhos dos degraus, pintados com cenas bíblicas, uma moldura na parede coberta com um pano preto. A escadaria terminava em um longo patamar, com uma rosa dos ventos incrustada nas tábuas envernizadas de assoalho, como se um mapa fosse necessário para navegar pela casa. Parei com a mão no balaústre principal, todo entalhado, e olhei ao redor. Para o norte havia uma parede com janelas. Para o sul, a longa balaustrada de onde se via lá embaixo o saguão de entrada. Para leste e oeste, portais se abriam para corredores largos que desapareceriam na escuridão. Na ala oeste, entrevi uma sombra entre as sombras.
as costas de uma convidada desgarrada, apenas parada ali, imóvel. Perguntei-me por que estaria sozinha aqui no andar de cima bisbilhotando. Perdão, senhora? Chamei-a. Está procurando alguém? Sem uma palavra, sem se virar, ela se afastou de mim. Então tá, tudo bem, exclamei com um bom humor fingido. Eu era o quê? Invisível? Chamei de novo. Ei, senhora? Ela passou por uma porta e sumiu de vista. Meio ofendida por ter sido ignorada, fui atrás dela. Mas depois de poucos passos parei e fiquei lá indecisa, sem querer ou ser capaz de ir adiante, e muito surpreendida com aquela minha relutância. Encolhi os ombros, sacudi a cabeça. Que ela ficasse fuçando por aí, que me importava na verdade? Afinal de contas, a casa não era minha. Ouvi Semi, então, antes de vê-lo materializar-se saindo das sombras do corredor a leste. Ele sumiu por uma porta. Esquecendo a convidada intrometida, saí atrás dele de novo. Ele tinha encontrado um quarto de menino repleto de coisas relacionadas com navegação. Lanternas náuticas de latão, quadros de baleeiros, um arpão apoiado em um canto. Estava tudo arrumado, sem pó, mas eu pude sentir ao entrar a imobilidade cheia de expectativa de um aposento que não era utilizado. Sam impulsionava uma cadeira de escritório, rodando em círculos diante de uma escrivaninha. O mecanismo produzia um gemido desagradável, um movimento no chão. Aranha! Informei a ele, e ergui o pé para esmagá-la. Não! Ele deu um grito agudo, e hesitei tempo suficiente para que ela corresse para debaixo da escrivaninha antiga. Ai, que nojo! Protestei. Por que você me impediu? Ela é uma boa mãe. Ela vive aqui, respondeu Sam, com sensatez. Suspirei e dei de ombros. Alguma maluquice nova que Sam tinha metido na cabeça. Tudo bem. Escuta, a gente não devia estar aqui, né, carinha? Disse eu, tentando demonstrar um pouco de autoridade de irmã mais velha. Tá legal. Ele desceu da cadeira sem reclamar. Vi que estava segurando um bicho de pelúcia antigo. Põe de volta, Sam. Este é o ursinho pesado. Agora ele é meu. Ela não precisa mais dele. Tentei pegar o urso e não consegui. Como um profissional, Sam me driblou, chegou ao corredor e saiu a toda. Corri atrás dele. Põe de volta! Não! Ele gritou por cima do ombro, enquanto sua cabeça sumia pela escada. Sam! Sibilei ao chegar ao alto da escada, deparando-me com um mar de rostos que me olhavam ligeiramente escandalizados. Estaquei de imediato, virando um pimentão, e decidi que Sam já não era mais problema meu. Erguendo o queixo mais alto que podia, flutuei com tranquilidade escada abaixo. Então entrei em ação, misturando-me aos convidados, ouvindo. Meu pai sempre me disse que ficar ouvindo às escondidas era um péssimo hábito meu. Na verdade, era mais um instinto. Talvez não fosse totalmente ético, mas eu não teria aprendido o pouco que sei sobre as coisas importantes da vida se não tivesse prestado atenção nas conversas alheias de vez em quando. As pessoas ao meu redor falavam sobre tudo sobre minha avó, e imagino que seja isso que deve fazer em um funeral. Uma alma tão sensível, disse uma senhora de idade a outra. Acho que ela nunca se recuperou da tragédia. Anotei em meu caderno mental tragédia e continuei ouvindo. Algumas pessoas falavam sobre a casa, como se tivessem sido convidadas para uma visita guiada e não para um funeral. A casa mais antiga do estado, sabe? Me disseram que as antiguidades são todas heranças da família, inestimáveis. Bem, mesmo assim, Meredith não quis vir. Disse que não voltou mais aqui desde que tinha 12 anos e viu alguma coisa no quarto de brinquedos. A mulher que disse isso percebeu que eu a ouvia e me olhou de um jeito esquisito. Dei-lhe um sorriso doce e saí andando. Ouvi dizer que o fígado dela parou de funcionar, mas com tudo que a coitada da Ida sofreu, não é de se espantar que bebesse. Ela bebia. Anotei e pensei, isso explica algumas coisas. Dizem que a loucura está no sangue da família. Você viu o menininho? Eu me virei depressa ao ouvir aquilo, as mãos fechadas em punho por reflexo. Mas antes que pudesse abrir a boca, meu pai passou o braço ao redor dos meus ombros e me fez virar para outro lado. Pare de escutar o que os outros dizem. Ele chegou mais perto para sussurrar. Às vezes a gente ouve coisas que não quer ouvir. Dei uma olhada para trás e tive a satisfação de ver a cara da mulher ficando vermelha enquanto ela me via sendo afastada. Papai deu um sorrisinho cansado e apertou meus ombros com afeto antes de me soltar. Voltei a atenção para os rostos dos meus antepassados nos quadros. Mamãe não sabia que eu sabia,
mas eu a ouvira falando ao telefone e fazendo plano de vender as coisas da minha avó por meio da melhor casa de leilões da costa leste. Parecia que estava com pressa de se livrar de vez de Amber House. Não que eu me importasse, porque alguém iria querer um quadro de um desconhecido que morreu muito tempo atrás era algo que eu não entendia. Mas aqueles rostos eram da minha família, talvez fosse bom dar uma olhada, pensei. O quadro mais novo era de vovó, eu a reconheci na hora. Uma jovem loira e adorável, com uns 20 anos. Parecia que o quadro estava pendurado no lugar de outro, porque havia um retângulo um pouco maior de papel de parede mais desbotado em volta da moldura. Fiquei imaginando quem teria sido expulso para algum lugar menos nobre. Os quadros mais antigos, escurecidos pelo tempo, eram os dois que estavam sobre a mesa da frente na entrada, formando um par. Um homem e uma mulher bem bonitos, dando um desconto, claro, ao tipo primitivo de pintura. Ele tinha cabelos e olhos escuros, com uma cicatriz interessante na maçã do rosto. Ela tinha cabelo castanho avermelhado, com um bico de viúva, e olhos que pareciam grandes demais para o seu rosto. Pendurado ao lado dos dois, outra moldura coberta com um pano preto, como a da escada. Lembrei que no quarto náutico também tinha visto uma moldura coberta. Ergui uma ponta do pano, era um espelho. Alguém devia ter coberto todos os espelhos. Sam? Ouvi a voz de minha mãe, lembrando de repente que ela era uma mãe, e que seria de esperar, portanto, que soubesse sempre onde o filho estava. Se ela me visse, ia pedir para que eu fizesse seu papel, e eu já tinha feito o suficiente por enquanto. Escondi-me na galeria por trás das escadas. Para a escada havia um longo corredor levando para portas duplas bem altas fechadas. Para a direita, um segundo corredor que fazia uma curva e sumia de vista. Mas em vez de seguir meu impulso de sair explorando, empurrei uma porta vai e vem logo atrás de mim, à esquerda, a cozinha. Lá dentro a senhora Valois e seu neto se viraram para me olhar. Não pude pensar no porquê de estar ali. Forcei minha boca a se mexer. Ah, desculpa, disse retrocedendo. Está precisando de... Começou a senhora Valois, mas seu neto a interrompeu. Gostaria de sentar-se, Sara? Parei surpresa e perplexa com o convite, em parte porque a voz dele soou mais agressiva do que convidativa. Será que eu tinha feito algo para ofender esse cara? Ele estava tentando me afugentar? Essa última ideia me fez decidir. Fui até a mesa, puxei uma cadeira e me sentei. Você sabe meu nome? Perguntei olhando bem nos olhos. Ele sustentou meu olhar sem se intimidar. Sua avó costumava falar de você. Vovó falava de mim? A gente não se viu meia dúzia de vezes em toda a minha vida. Sacudi de leve a cabeça. É meio difícil de acreditar, ela mal me conhecia. Na mesma hora me arrependi. Quer dizer, o que eu estava fazendo, chamando-o de mentiroso? Isso não pareceu perturbá-lo. Quer beber alguma coisa? Disse com frieza. A senhora Valois o olhou duro, como se perguntando por que lhe prolongava essa conversa desconfortável, mas virou-se para mim. Quer um refrigerante? Ele a corrigiu. Aposto que Sara gostaria de uma daquelas Cherry Cokes que estão escondidas no fundo da geladeira. Então ela sorriu, só com os cantos da boca e suas sobrancelhas se ergueram, como se provasse algo, como se me desafiasse a contradizê-lo. Tudo bem. Como é que ele sabia da minha preferência? Será que vovó tinha falado também disso? E como ela sabia? Uma Cherry Coke seria ótimo, concordei relutante. A senhora Valois foi até o imenso refrigerador que parecia a única coisa moderna na casa. Enquanto vasculhava seu conteúdo, avaliei o garoto à minha frente. Devia ter mais ou menos minha idade. De perto podia ver que tinha cicatrizes. Parecia ter queimado quando era mais novo. Ao redor do punho de sua manga esquerda e acima da gola uma teia branca reluzente de linhas e manchas se espalhava pelo marrom escuro de sua pele. A cicatriz subia pelo pescoço e queixo até pouco abaixo da maçã do rosto. Maçãs do rosto salientes, olhos verdes, ligeiramente amendoados. Olhando bem nos meus, me observando. Fiz um esforço para desviar a atenção para suas mãos largas e quadradas com dedos finos. Sempre achei que se pode dizer muito sobre uma pessoa só pelas mãos. Talvez porque eu admirasse as mãos de meu pai, mãos de cirurgião, cheias de habilidade e inteligência. As mãos desse rapaz eram como as do meu pai. Enquanto eu olhava, a mão direita dele deslizou para o punho da manga esquerda e puxou para baixo, cobrindo as cicatrizes. Eu me chutei mentalmente de novo.
Às vezes eu tinha um talento natural para ser mal educada. A senhora Valois voltou com o refrigerante. Uma garrafa de vidro, vejam só. O garoto a pegou, afrouxou a tampa e a estendeu para mim. Minha favorita, obrigada, disse eu, concedendo-lhe a vitória. Era a favorita de sua avó também, disse ele. Tomei alguns goles, perguntando-me se o gosto por refrigerantes doces demais podia ser herdado. Todos estávamos em silêncio. O garoto continuava me olhando, não de forma grosseira, apenas com uma atenção, como que esperando a retomada de uma conversa interrompida. Desculpa, não sei seu nome, eu disse finalmente. Ele sacudiu a cabeça imperceptivelmente, como se não pudesse acreditar naquilo. Desculpa, mas a avó nunca falou de você. Meu nome é Jackson. Prazer em conhecer vocês dois, acenei com a cabeça para incluir a senhora Valois. Aquilo pareceu fazer com que a senhora Valois voltasse à vida. Igualmente, ela respondeu. Mas tenho que ver como está a comida, começar a retirar os pratos. Eu posso ajudar, senhora Valois? Eu me ofereci, começando a me levantar. Não, fique. Sente-se, ela disse lacônica. Jackson concordou com a cabeça. Dá uma descansada da terceira idade lá fora. Cuidado com quem está chamando de velha, mocinho. Ela começou a empurrar a porta, mas voltou. E falando nisso, Sarah, me chame de Rose. Quando me chamam de senhora Valois, eu sinto todo o peso da minha idade. Para vocês adolescentes, qualquer um com mais de 30 anos está a um passo da cova. A porta se fechou depois que ela se foi. Obviamente era minha vez de falar de novo. Por que sua avó está tendo todo esse trabalho? Perguntei. Achei que ela fosse enfermeira de vovó. Na verdade, não. Minha avó está aposentada. Ela trabalhou na terapia intensiva por 20 anos em Baltimore. Só tomava conta de Ida para ajudá-la. As duas foram grandes amigas durante a maior parte da vida. Ela organizou o velório por respeito. Nossa, exclamei. Caramba, elas devem ter sido mesmo bem amigas. Você viu só o banquete naquela mesa de jantar? Ele achou graça naquilo. A vovó nunca faz nada pela metade, ela gosta de cozinhar. Tomara que tenha sobrado algo. Parecia uma delícia. Será que posso embrulhar um pouco e levar para o hotel? Aquilo surpreendeu. Vocês não vão ficar? Aqui? Não. Nem esta noite. Mamãe odeia este lugar. Ela vai vendê-lo. Ele baixou os olhos para esconder o choque em seu rosto, mas eu percebi. E pensei, brilhante de novo, Sarah. Mamãe não te contou que eles moram na propriedade? Eles com certeza vão ser expulsos daqui. O que eu podia dizer? Sinto muito. Ele se reclinou para trás, o rosto já calmo. Só estou surpreso. Um lugar como este não seria de esperar que fosse vendido para desconhecidos. Acho que não, encolheu os ombros. Bom, pena que você não vai ficar. Foi a vez dele encolher os ombros. Eu tinha esperança de que você e eu... Ele se interrompeu e esperei imaginando como a sentença deveria ter terminado. Jackson parecia pouco à vontade. Tinha esperança, disse ele, finalmente em voz tão baixa que tive que me inclinar um pouco para frente, de que a gente pudesse achar o tesouro. Por aquela eu não esperava. A senhora Valois Rose voltou bem naquela hora, passando de costas pela porta vai e vem, os braços cheios de pratos. Dei um pulo e virei o corpo e meu braço bateu na garrafa de refrigerante, derrubando-a pela borda da mesa. A mão de Jackson a pegou no ar, antes que ela derramasse uma gota. Meus olhos se arregalaram. Que reflexos rápidos. Tem migalhas por todo canto, resmungou Rose do outro lado da cozinha. Vão aparecer baratas nos sofás. Ela descarregou os pratos na pia. Nenhum deles gostava dela. Por que não vão todos embora daqui? Ela empurrou a porta vai e vem e se foi de novo. Jackson colocou a garrafa na mesa, parecendo envergonhado e não orgulhoso como se esperaria de um rapaz. Mas eu ainda estava focada naquilo que ele tinha me dito. Tesouro. Você está brincando, né? O quê? Você nunca ouviu falar dos diamantes perdidos do capitão? Todo mundo por aqui sabe dessa história, eu sempre quis procurá-los. E daí? Procura então. Por que você precisa de mim? Fala sério, a casa é sua. Não posso fazer isso sem você. Para mim isso é só uma lenda urbana. Acho mais provável que seja uma bela perda de tempo. Pois se a gente achasse, para mim seria uma passagem de primeira classe para a Universidade de John Hopkins. Você vai para Hopkins? Eu estava impressionada. É o plano.
mas custa só um pouquinho mais do que vovó tem guardado no seu colchão. Para mim valeria a pena dar uma olhada por aí. Eu estava pronta para dizer não. Aquilo era ridículo. Se havia um monte de diamantes escondidos na casa, então por que minha avó não tinha encontrado? E se ela não tinha conseguido, como é que a gente ia conseguir? E quando, afinal, poderíamos procurar? E onde? Ainda assim, seria péssimo se mamãe vendesse a casa e algum desconhecido de repente viesse e descobrisse uma arca cheia de diamantes. Imagina se descobríssemos que a história era verdadeira. Imagina a cara da minha mãe quando eu lhe entregasse um monte de diamantes encontrados nesse lugar que ela odeia. Um presente da vovó, eu poderia dizer. Valia a pena dar uma olhada ao redor. Por 1 ou 2 dias, quem sabe? Talvez, respondi, erguendo os ombros. Ele fez que sim com a cabeça satisfeito, como se esperasse aquela resposta. E percebi que estava ficando um pouco cansado de sentir que ele me conhecia muito melhor do que eu o conhecia. Vovó não devia ter falado sobre mim. Tudo bem, disse eu, de repente, e me levantei. É melhor eu começar procurando o meu irmão. Num lugar tão grande é capaz de eu morrer de velhice antes de topar com ele. Esconde, esconde. O quê? Cerrei a sobrancelha surpreendida. Esconde, esconde. Uma brincadeira infantil que criancinhas curtem. Eu não estava gostando. Era perturbador. Vovó não podia ter contado a ele que Sam e eu... Mas então me senti uma idiota. Era só um comentário irrelevante. Ele não estava insinuando nada. Ele não sabia nada sobre Sam e eu. Nem minha mãe sabia sobre Sam e eu. Concordei com um aceno de cabeça e saí sem dizer mais nada. Capítulo 2. O fato de um desconhecido saber tanto sobre mim me deixou incomodada. Era esquisito e desagradável. Como se minha vida fosse só uma história escrita para outras pessoas acompanharem. Mas aquele lance sobre esconde-esconde, aquilo foi mesmo sinistro. O jeito como ele falou, como se soubesse. Talvez fosse meu único talento, a habilidade para encontrar meu irmãozinho. Eu não era linda e toda chique como minha mãe, nem brilhante e determinada como meu pai. Como meus professores comunicariam de muito bom grado a quem quisesse ouvir, eu era uma garota desorganizada, com mania de adiar tudo, problema de disciplina e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade autodiagnosticado. Mas eu tinha um verdadeiro dom para encontrar Sam. Descobri isso quando eu tinha 12 anos e ele quase 2. Ele estava começando a andar sozinho. Da primeira vez, estávamos em uma loja de departamentos no centro de Seattle. Mamãe olhou por cima da pilha de lenços de seda que estava examinando e viu o carrinho de Sam vazio. Ela jogou a culpa em mim e começou a chamar por ele, procurando em todos os corredores ao redor. Então começou a entrar em pânico. Nós nos separamos e uma vendedora chamou as seguranças. E logo havia meia dúzia de homens de meia-idade uniformizados correndo em círculo conosco. Outros fregueses se juntaram a nós, todos gritando, Sam! Sem que ninguém soubesse quanto o menino estava se divertindo. Mas eu sabia. Eu podia imaginar. Fiquei parada lá, no meio do departamento de cosméticos, imaginando seu rosto gorducho, seu sorriso enorme, as covinhas que eu adorava em suas mãozinhas e joelhos. Eu podia quase senti-lo, encolhido e rindo em silêncio. No começo achei que estava imaginando. Era uma vibração elétrica quase imperceptível, mas fui caminhando em direção àquela sensação, penetrando nela. Então a busca se transformou num jogo de quente ou frio. Como quando os pais escondem um presente e dizem, está ficando mais quente, mais quente. Encontrei-o enfiado no meio de uma arara circular de vestidos. Ele estava adorando e gritou para mim, Tô aqui! Tô aqui! Pestinha! Minha mãe não fazia ideia de como o achei. Nunca lhe contei. Já naquela época eu sabia que aquele não era o tipo de talento que ela aprovaria.
Mamãe odiava toda e qualquer coisa que tivesse a ver com o que ela chamava de lixo New Age. Achei que não ia querer saber nada sobre meu radar para Sam, mas ela sabia o suficiente para sempre mandar que eu fosse procurá-lo. Sarah? Dei um pulo. Uma senhora de idade sentada no longo sofá da sala de estar acenava para mim. Vem aqui, querida, chamou ela com aquele jeito de falar de quem diz sou rica de verdade. Sente-se aqui a meu lado. Você é igualzinha a Ida quando ela tinha sua idade. Sentei-me junto dela e fui envolvida por seu cheiro de lavanda. Não prestei muita atenção quando ela falava sem parar. Primeiro sobre minha avó quando criança, e então sobre minha artística bisavó Fiona, que dava festas animadíssimas durante a lei seca e gostava de dançar ao luar, e sabia ler nas cartas a sorte das pessoas. Aparentemente, minha bisavó havia contado a essa senhora tudo o que o futuro lhe reservava quando a mulher tinha apenas 11 anos. Ela acertou em cheio. Um casamento ruim, 2 filhas, datilografando sem cessar em uma casa amarela. A mulher riu e bateu palmas como uma criança. Que me tornei uma escritora, sabe? Fiona era absolutamente paranormal. Para mim, isso parecia absolutamente anormal. A senhora ouviu alguma história sobre essa casa? Perguntei jogando verde. Tá legal, então eu estava um pouquinho interessada nos diamantes perdidos. Talvez fossem falsos, talvez não. Mas não seria legal encontrá-los? Além do mais, eu era uma fã do Tolkien. Quem não iria querer sair em busca de um tesouro? Histórias? Ah, céu, sim, criança. Afinal de contas, ela existe há mais de 3 séculos. Então, que tipo de histórias? Ah, de todo tipo. Assassinatos, fantasmas, passagens secretas, suicídios, filhos ilegítimos, o de sempre. Algum... Minha voz ficou um pouco mais baixa. Tesouro? O quê? Amberhouse não é um tesouro suficiente para você? Ela riu de mim. Olha ao redor, criança. Só as peças nesses cômodos da frente devem valer mais de $1 milhão. Não que sua mãe sequer sonharia em vender qualquer uma delas. É tudo parte de sua história. Claro, concordei com a educação, pensando que essa senhora simpática com certeza ia ter um ataque quando soubesse o que minha mãe planejava. Quer dizer que não tem nenhum tesouro escondido? Tesouro escondido? Ah, você deve estar falando dos diamantes perdidos do capitão. Ela deu um sorriso perverso e inclinou-se para mais perto de mim, como se fosse contar alguma fofoca saborosa. Seu tataravô, o capitão Foster, era um contrabandista durante a Revolução Americana. E dizem que praticava um pouco de pirataria também. Conta-se que o capitão gostava de converter em diamante sua fortuna ilícita, mais difíceis de rastrear, mais fáceis de carregar. Infelizmente, os diamantes podem desaparecer. Dizem que ele enlouqueceu procurando por eles. Quem pode saber? Amberhouse tem seus segredos, mas eles estão no passado, não é? E o passado não os revela com facilidade. Sarah? Minha mãe se aproximara o suficiente para ouvir. Eu não precisava ser paranormal para saber que ela estava nada feliz em me pegar falando sobre a história da família com os vizinhos, ou para imaginar quais seriam suas palavras seguintes. Encontre Sammy, sim, querida, por favor. Pensei enquanto fazia um esforço para me mexer, que tanto querida quanto por favor eram toques de classe, adicionados por causa dos convidados. Encontrei Sammy de novo no quarto náutico, conversando com o urso. Estava sentado de pernas cruzadas na cama, que tinha o formato de um navio, com uma armação em madeira que formava um compartimento ao seu redor, com gavetas na parte de baixo e 2 janelinhas em forma de vigias para o lado de fora. Por cima, uma águia esculpida olhava tudo, fixa a uma prancha de madeira de 3 metros de largura. Uma sereia de madeira debruçava-se a partir de um canto. Queria saber de quem era este quarto, disse eu. É meu agora. Sam, você sabe que mamãe não quer ficar aqui, respondi sacudindo a cabeça. Vamos para um hotel. Não, eu quero ficar. Ele insistiu. Seu rostinho tinha uma expressão marota. Vem cá, Sarah. Ele se ergueu e saiu correndo de novo. Desviou-se de mim, passando pela porta e saindo para o corredor. A rotina de encontre Sam e traga de volta costumava ser bem mais fácil antes, quando ele não era tão rápido. Cheguei ao corredor. Sam estava parado diante de outra porta. Escute aqui, carinha, disse eu, tentando parecer severa.
Precisamos voltar lá para baixo. Vem cá, ele insistiu. Tudo bem. Dei alguns passos relutantes na direção dele. Que foi? Olha, ele disse abrindo a porta e estendendo os braços como um apresentador de espetáculos. Este é o seu quarto. Escolhi para você. Ele veio, pegou minha mão e me puxou para que eu fosse mais depressa até a porta. Olha, Sarah, viu? Ele soava ansioso para agradar. Dei ele para você. Olhei lá para dentro. Era um quarto florido, mas não era brega como se vê em certas revistas de decoração cafonas. Era como o quarto dos anões da Branca de Neve, do jeito que os irmãos Grimm imaginaram. As paredes eram pintadas à mão com malvas, íris, rosas, lírios e outras flores, mas talvez imaginárias, nos tons profundos e intensos do crepúsculo. Uma cama de dossel estava feita com lençóis, com um acabamento em fita e uma colcha de retalhos que era um mosaico das mesmas cores crepusculares, formando a imagem de uma árvore cheia de frutos. 2 estantes de livros encadernados em couro ladeavam uma casa de bonecas com frontões e varandas e janelas com persianas verdes. Percebi ao correr os olhos pelo aposento que no passado ele havia sido o quarto de minha mãe. Soube disso mesmo sem poder imaginar como ela teria conseguido dormir ou brincar ali. Mas eu vi a forma como ela tinha apoiado pequenos itens, fotos, conchas nos livros das estantes, como tinha dobrado um cobertor sobre o espaldar de uma cadeira. Esses eram sinais de minha mãe que eu ainda podia encontrar em nossa casa em Seattle, entre todo o aço e vidro e madeira clara. Fiquei olhando de queixo caído, imaginando como ela tinha ido daquilo para o que era agora. Tudo bem. Talvez houvesse um tesouro na casa, talvez não. Mas uma coisa era certa. De modo algum eu ia perder a chance de dormir num quarto daquele. Ao menos nos poucos dias que mamãe planejava ficar em Maryland. Você acertou, Sammy. Este é o meu quarto. De nada, ele disse orgulhoso. Obrigada, respondi como sempre atrasada. Mas me escuta, vai ser uma luta convencer a mamãe a nos deixar ficar aqui. Você sabe disso, certo? Certo. Então eis o plano, Sammy, meu garoto. Então nós o repassamos. As pessoas que não conheciam Sammy iriam pensar que eu estava exigindo demais dele. Elas sempre achavam que Sammy não entendia direito as coisas só porque era diferente das outras crianças. Quando tinha 4 anos, deram um nome para aquilo. Autismo. Como se fosse uma doença. Mas para mim não parecia que aquilo que Sam tinha de diferente fosse errado ou precisasse ser consertado. Para mim, parecia que ele tinha um dom para fazer conexões em sua cabeça, que ele fazia mais rápido que a maioria das pessoas. Mesmo quando era pequeno, ele tinha esse senso de humor arrevezado, em que sua mente ia por um caminho inesperado e ele fazia algo surpreendente e engraçado. E Sam era tão doce, sem nenhuma mesquinharia. Diferente de outras pessoas, diferente de pessoas normais. Para mim, ele era o amigo mais estranho, mais maravilhoso que eu tinha. E sabia que ele era 2 vezes mais esperto do que eu. Assim eu podia ter a certeza de que ia fazer sua parte. Ele entendeu tudo. Estava a bordo. Os últimos convidados se foram mais ou menos 1 hora depois que Sam e eu terminamos de planejar. Foram indo para a porta a conta-gotas e apertavam a mão de minha mãe, dando-lhe a última dose de condolências. Ela não estava nem aí para tudo aquilo. Tinha se mantido fria e distante o dia inteiro. Isso não ia fazer muito bem para sua reputação na vizinhança, mas acho que ela nem ligava. Mamãe, papai, Rose, Jackson e eu passamos 1 hora retirando tudo, lavando, varrendo e encontrando espaço na geladeira enorme para guardar as sobras, até que mamãe deu um basta. Vamos deixar o resto para... Rose, qual o nome da faxineira que fazia a limpeza para minha mãe? Kate, respondeu Rose, parecendo levemente ofendida em nome da mulher esquecida. O nome dela é Kate. É uma senhora muito simpática. Ela tem vindo 2 vezes por semana? Perguntou mamãe. Quartas e sábados. Por enquanto pode continuar assim, acho. Foi então que minha mãe pigarreou. Eu me arrepiei. Apesar de todo o charme que ela podia ter, quando eu ouvi aquele aham, sabia que sua capacidade de agir com delicadeza estava a ponto de falhar mais uma vez. Rose, estou certa de que não é surpresa nenhuma para você que planejo vender Amber House. Rose cruzou os braços em reprovação. Meu pai estava carrancudo. Mamãe engoliu em seco e continuou. Quis contar o mais rápido possível para que você e seu neto tenham mais tempo para se mudarem. Não é necessário, atalhou Rose. O quê? Minha mãe teve um sobressalto.
Jackson e eu não vamos nos mudar. O chalé e o terreno ao redor são nossos. Perdão? Fiona deu aquelas terras ao bisavô de Jackson na década de 20. Somos donos daquele terreno no limite oeste, da cabana de Nanga até o rio. Tenho a escritura. Ah, eu nunca soube, disse mamãe com voz débil. Bem, que bom, completou sem muita convicção. Sim, concordou Rose. Ela entregou uma cesta com sobras ao seu neto e o empurrou em direção à porta. Avisem se precisarem de ajuda com alguma coisa. O tom seco de sua voz contradizia totalmente a sinceridade do oferecimento, mas minha mãe pareceu não perceber. Eu adoraria ajuda para examinar os papéis e as coisas de minha mãe, Rose, já que você conhece essa casa mais do que ninguém. Não sei como minha mãe teve coragem de pronunciar essas palavras. Era fácil perceber que Rose não gostava muito dela. Acho que, sendo a melhor amiga de vovó, devia estar meio irritada com a distância que minha mãe sempre manteve da própria mãe. Não que eu necessariamente culpasse mamãe. Ainda criança, eu podia sentir que havia alguma mágoa ou disputa antiga, que ficava entre as duas como se fosse uma terceira pessoa. E nunca gostei do sarcasmo adocicado como vovó falava com mamãe. Mas naquela hora eu só desejava que minha mãe tivesse o bom senso de deixar Rose sair pela porta lateral. Um silêncio desagradável se formou enquanto Rose pensava como responder. Eu podia ver a resposta por trás dos lábios dela, pronta para emergir. E foi então que Sammy pulou da cadeira onde estava e pegou Rose pela mão. Foi tão bom, Rose. O que, querido? Foi tão bom você ter sido amiga de vovó. Obrigado. Fiquei parada ali, imaginando o que teria dado em Sammy para lhe dizer uma coisa daquelas, e quase consegui ver a raiva escoando para fora de Rose. Ela fez um afago desajeitado no alto da cabeça de Sammy e disse: Sua avó foi uma boa amiga para mim também, filho. Notei que Jackson observava tudo com um sorrisinho no rosto. De repente, Rose ergueu os olhos para minha mãe. Voltarei aqui pela manhã para fazer um café da manhã para o garoto. Ida sempre dizia que você não era muito de cozinhar, então verei que ajuda você precisa. Minha mãe tentou decidir se devia se sentir ofendida, mas pensou melhor. Obrigada. Acho que temos um jardineiro que vem uma vez por semana, mas Jackson poderia continuar fazendo os serviços externos que fazia para minha mãe. Rose encolheu os ombros. Ele decide. Jackson concordou com a cabeça. Seria um prazer, Sra. Parsons. Estou economizando para pagar a universidade. Obrigado. Não, eu é que agradeço, disse mamãe. E muito obrigada, Rose, por todo o trabalho com a recepção. Você realmente excedeu minhas expectativas em todos os aspectos. A comida estava maravilhosa, a casa, as flores, tudo parecia perfeito. Ela estendeu um cheque que tirou do bolso. Eis o reembolso pelas compras, mais um adicional por todo o seu tempo e esforço. Rose voltou a ficar irritada e não aceitou. Pode fazer outro cheque só com o custo da comida? Eu pego amanhã. Não fiz isso pelo dinheiro. Nenhuma daquelas pessoas pôs os pés nessa casa nos últimos 25 anos, mas sei que apesar disso, Ida teria apreciado uma despedida apropriada. E ela gostaria que Amber House estivesse perfeita. Rose então saiu, Jackson fechou a porta atrás de ambos. Sentamos os quatro ao redor da mesa da cozinha para um jantar frio com as sobras. Sam estava todo feliz e animado, e só eu sabia o motivo. Ele estava completamente envolvido em nossa conspiração. Eu gostaria que vocês fossem para minha casa. Você poderia ficar com o quarto de hóspedes. Tem um sofá-cama na sala, as crianças poderiam dormir lá. Obrigada, Tom, mas preciso ficar aqui perto para cuidar de tudo. O hotel está ótimo. Bom, talvez as crianças quisessem passar a noite comigo. Já faz 8 meses que estou aqui e eles nunca vieram me visitar. Eu poderia mostrar a elas o hospital e trazê-las de volta amanhã de noite. Impossível. E o que Sarita fazer o dia inteiro com Sammy? Além do mais, vou precisar da ajuda dela. Quero sair daqui e voltar para casa o mais depressa possível. Meu pai fechou a cara. Faça o que quiser, Annie. Ele pegou a jaqueta que estava pendurada perto da porta. Como sempre. Ele beijou a cabeça de Sammy e fez um afago desajeitado em meu ombro. Eu teria ficado com dó dele se não soubesse que a maior parte da culpa era dele mesmo. Segundo alguns telefonemas que ouvi por acaso, ele tinha ficado um pouco amigo demais da pediatra super simpática de Sam em Seattle. Assim, quando apareceu uma oferta de trabalho no Hospital John Hopkins, aqui em Maryland, minha mãe decidiu deixar que ele viesse sozinho. Ela sempre dizia que eles só estavam separados, mas eu também tinha ouvido as conversas dela com o advogado. Pensei em avisar papai, mas não tinha feito isso. Ainda. Ele se foi e então só ficamos nós 3.
Muito bem, crianças, vamos lavar estes últimos pratos, disse mamãe. Sammy retirou a mesa, entoando suas 6 notas de sempre, enquanto eu jogava fora os restos, ensaboava e enxaguava as coisas e colocando-as no escorredor. Minha avó, evidentemente, não tinha muito apreço pelas conveniências modernas. Geladeira enorme, sem lava-louças. Mamãe vasculhava os armários. Graças a Deus! Exclamou ao localizar um estoque de remédios em um armário estreito que continha sobretudo bebidas. Ela pegou um frasco de aspirinas, então apanhou a bolsa, o casaco de Sammy, um estojo de maquiagem, os comprimidos e as chaves. Vamos embora! Olhei para Sammy, erguendo as sobrancelhas. Ele franziu o senho e sacudiu de leve a cabeça, censurando minha falta de sutileza. Tossi para disfarçar o riso que subia por minha garganta. Não! Sussurrou Sammy, sem se virar e sequer olhar para a mamãe. Meu irmão, o mestre da sutileza. O quê? Perguntou mamãe, nem imaginando o que estava por vir. Não! Ele disse um pouco mais alto. Não, 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 não e não! A cada repetição ele aumentava o volume, até que o último grito quase chacoalhasse as janelas. Então ele começou a uivar sem palavras e o mais alto que podia. O que é isso? Gritou minha mãe meio desesperada. O que está acontecendo? Acho que ele não quer ir embora, berrei de volta. Sammy prosseguia mais ou menos com a intensidade de uma sirene de ambulância. Mamãe tentou jogar duro conosco. Quero que vocês dois entrem naquele carro agora mesmo. Sammy devolveu o jogo duro. Começou a bater no crânio com os nós dos dedos e a rodopiar em círculos, ainda gritando, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe ficou lá, muda, a histeria borbulhando por trás de seus olhos. Abri as mãos para mostrar que não podia fazer nada. Jesus, eu não posso aguentar isso hoje, não posso, juro. Para com isso, para! Ela gemeu. Tudo bem, vamos ficar. Eu esperava mais resistência, mas dava para ver que ela estava mesmo exausta. Sammy fechou o berreiro como se fosse uma mangueira, diminuindo até um fiapo de som, com algumas gotas em seguida. Respirou fundo e deu um suspiro longo e trêmulo. Simplesmente brilhante. Eu queria poder aplaudir. Minha mãe estava vasculhando os armários de novo. Dessa vez tirou uma garrafa de vodka e serviu para si mesma 2 dedos sobre o gelo. Quase senti dó. Tinha passado o dia em um lugar que obviamente odiava, sendo gentil com gente de quem não gostava, e havia acabado de perder a mãe. Talvez estivesse sofrendo, e eu não conseguia notar. Onde vamos dormir? Ela perguntou áspera. Não se preocupe conosco, respondi com voz tranquilizadora. Eu cuido de Sammy. Ótimo. Acho que vou dormir no quarto de minha mãe. Parece que está bem limpo. É o único quarto da casa que tem televisão. Vamos lá para cima, tudo bem? Perfeito. Só... Ela se interrompeu para pensar no que dizer. Não se preocupem se ouvirem barulhos. Casas velhas têm um monte de estalos e gemidos, sabem? Claro, mamãe, nós sabemos. Não se preocupe. Vamos ficar bem. Posso pegar o laptop? Claro, mas não tem conexão se é nisso que está pensando. Sem internet. Mas como vou falar com Jessie? Tem um telefone na biblioteca. Tá, tudo bem, deixa pra lá. Mamãe, pelo visto, não entendia que minhas amigas não ficavam de papo pelo telefone. Eu teria mandado um torpedo, mas como era uma idiota, tinha deixado o carregador em minha escrivaninha, lá em casa. A gente vai estar de volta a Seattle em poucos dias. Meu Deus, assim espero, ela disse. Sammy veio ficar ao meu lado. Pela primeira vez, mamãe notou o ursinho pesado em seus braços. Uma ruga fina apareceu entre as suas sobrancelhas. Sam, você não pode ficar com isso. Está velho e imundo. Vai te fazer mal. Ela estendeu a mão para pegá-lo. Sam abriu a boca e começou a uivar. Tudo bem, ela disse. Ele desligou. Seus lábios formaram um sorriso mínimo. Eu tinha criado um monstro. Saímos e fomos até o carro para pegar nossas coisas para passar a noite. O resto da bagagem podia esperar até de manhã. Em seguida, a mamãe foi direto para o quarto de vovó. Vão para a cama, ela mandou antes de desaparecer na curva do corredor. Sammy sorriu para mim. De nada, ele insinuou. É isso aí, obrigada. Você foi muito bem, concordei. E tive que rir. Ele estava tão orgulhoso de si. Ei, campeão, sua lanterna está na sua mochila?
Ele fez que sim com a cabeça, enfaticamente. Quer explorar um pouco mais antes de cair na cama? Ele fez que sim com a cabeça, enfaticamente de novo. Apagamos as luzes do saguão de entrada, decidimos fazer nossa exploração no escuro. Assim, se mamãe por algum acaso viesse aqui, não haveria brilho algum que a levasse a investigar mais fundo. Além disso, a iluminação tiraria a aventura da coisa. A escuridão era intensa, acolhedora, aveludada. O facho da lanterna atravessava sem grande vigor, pegando aqui um rosto que olhava a partir de um quadro, ali um gato de porcelana imóvel em um canto. Enquanto percorríamos nas pontas dos pés o andar térreo da ala oeste, eu ia atrás de Sam, minha mão em suas costas. Eu podia sentir seus músculos tensos por conta dos terrores que jazia fora da vista, e sorri porque os meus estavam iguais. O primeiro cômodo do lado direito do corredor parecia um escritório. O primeiro da esquerda era uma espécie de sala de estar confortável, com uma parede cheia de janelas escurecidas pela noite, lançando-nos de volta centelhas de nossa própria luz. Uma porta para o banheiro à direita e então uma sala de costura. Vi uma máquina de costura com um pedaço de tecido ainda preso nos dentes e fiquei pensando que projeto teria morrido junto com a minha avó. Do outro lado do corredor, um aposento revestido com lambris de madeira, como uma daquelas mesas de bilhar sem bolsos nos cantos. No final do corredor, uma porta dupla que não traía de forma alguma o que havia por trás. Puxamos as duas folhas da porta, abrindo-as, e soltamos juntos uma exclamação. Diante de nós estendia-se uma selva banhada em luar, aprisionada sob uma armação metálica envidraçada com 2 andares de altura. À esquerda, uma escada de metal espiralada perdia-se na escuridão lá em cima. E de algum lugar por trás da barreira verde vinha o som de uma fonte. Percorremos caminhos de pedra que serpenteavam por entre canteiros de samambaias e flores até chegarmos ao laguinho. Sua superfície era um abismo negro na escuridão, com as lâminas achatadas dos nenúfares suspensas nele. Sam prendeu a respiração assustado e em seguida ergueu sua luz devagar. Um vulto branco como osso erguia-se de frente para nós. Do outro lado do lago, uma estátua de mármore de uma mulher com trajes gregos. Chegamos mais perto. Parece triste, disse Sam, olhando para cima para os olhos baixos da estátua. Eram de pedra lisa, esculpidas sem as íris. Ela olhava sem enxergar para sua própria mão estendida, em cuja palma 4 pequenos cristais vermelhos se aninhavam como gotas de sangue. Fiquei pensando se estariam soltos ou incrustados no mármore. Apoiei-me em uma rocha na parede do lago e me estiquei para tocá-los. Atrás de mim, Sam apagou a luz. Lutando para me equilibrar, perdi a estátua naquela escuridão repentina. Não podia encontrá-la de jeito nenhum. Uma partezinha de mim perguntou-se irracionalmente se ela teria se movido. « Ei, Sam, onde você está? » Perguntei virando-me. « Sarah, ouvi-o sussurrar. »« Sam, volta aqui. » Ciciei, rastreando sua voz. Segui o som de seus passos para a direita e para a direita de novo, seguindo pelo caminho, penetrando na escuridão. « Sam! Sarah! » Ele disse de novo mais adiante. « Sam, com certeza não é hora de brincar de esconde-esconde. » Caminhei mais rápido, então comecei a correr, abrindo caminho entre os galhos que se estendiam invisíveis por entre a escuridão. Esquerda, direita, eu podia ouvi-lo movendo-se à minha frente. « Sam, para! »« Sarah! » Ele sussurrou de novo. O lugar parecia interminável. Eu não podia ver as paredes de grade de ferro, havia estrelas demais. Detive-me e fiquei imóvel, escutando, recuperando o fôlego que estava preso como um nó em minha garganta. Estranhamente não consegui ouvir a fonte. Comecei a retroceder, trotando de volta na direção de onde viera. « Sam, você está me assustando. » E me choquei com ele, que surgiu da escuridão, sua luz se acendendo de repente. « Sarah, » ele começou. « Não faz isso, » eu disse, segurando sua mão com um pouco de força demais. Ele assentiu com a cabeça, mas disse: « Não faz o quê? » « Não foge desse jeito. »« Não vou fazer isso, Sarah. Não vou fugir. » O luar estava mais fraco.
Havia nuvens onde antes só havia estrelas, e essas começaram a sumir. Uns poucos pingos diminutos se transformaram em 1 milhão, batendo contra o teto de vidro numa cacofonia de sons. Eu estava gelada. Voltamos para dentro da casa. Seguimos pelo corredor até a entrada e pegamos as mochilas que tínhamos escondido debaixo de um banco. Não vamos explorar mais nessa noite, Sarah? Não, Sam. Para mim chega por enquanto. Hora de ir para a cama. Mas vamos fazer isso em silêncio. Acho que mamãe ainda está acordada. Estou escutando a TV. Não, Sarah, eu não escuto. É só umas vozes bem baixo, então faz silêncio. A gente não quer que ela volte aqui. Fomos para cima. Ajudei Sam a achar seu pijama e então fui até o banheiro com o meu. Senti-me melhor com o velho pijama de flanela, não tão gelada, envolta em familiaridade. A luz de meu quarto estava apagada. Meu quarto, eu já o chamava assim, mas uma luminosidade estranha saía dele. Chegando à porta, encontrei Sam lá dentro, num jeito bem seu. Tinha achado o interruptor no fundo da casa de bonecas e um compartimento que acomodava as pilhas de sua lanterna. Todas as lâmpadazinhas da casa de bonecas estavam acesas. Parecia algo encantado. Meio que esperei que as bonecas se levantassem e saíssem caminhando. Que legal, Samwise, disse eu. Mas acendi a luz do teto. Depois de acomodar Sammy na cama, voltei para o meu próprio quarto. Apaguei a luz da mesa da cabeceira e a escuridão se instalou de novo completa. Não como na cidade, onde sempre havia um resplendor radioativo e o murmúrio do trânsito incessante atravessando a janela. No silêncio, na escuridão, minha cabeça foi preenchida por um zumbido que dava uma impressão de que deveria ser agudo demais para ser ouvido. Quando era mais nova, eu me recusava a dormir sem uma luz. Não que eu tivesse medo. Era mais que eu sacava bem demais o que a escuridão fazia com a minha percepção das coisas, como ela afetava meus sentidos. Minha audição ficava aguçada demais, meu sentido do tato pronunciado demais. Se eu pensasse sobre isso, de repente eu sentia um comichão em 1000 lugares e ouvia as batidas de meu próprio coração batendo no peito. Adormecer naquele quarto, naquela noite, foi como quando eu era pequena. Mas não foram meus ouvidos ou minha pele que de repente entraram em sintonia. Foi alguma outra parte de mim, uma parte que não tinha nome, alguma parte que esperara em silêncio na escuridão. Capítulo 3. Acordei de um sonho que flutuava logo fora de meu alcance, com vozes na escuridão e uma estátua chorando lágrimas de diamantes. Era dia claro, 8 da manhã em Seattle, mais 11 horas aqui. Tarde. Vesti o jeans e a camiseta que havia trazido na mochila e saí do quarto. Rose estava na base da escada, com uma chave enfiada no mostrador do carrilhão, dando-lhe corda, o braço esquerdo cheio dos panos pretos de cobrir os espelhos. Bom dia, saudei-a. Precisa de ajuda? Não, criança. Sou a única por aqui que sabe onde ficam as coisas. Então ela acrescentou como se tivesse pensado depois. Mas obrigada. Fiquei pensando que para Rose, eu devia estar no mesmo barco que minha mãe. Alguém que não tinha feito justiça à sua querida amiga que se fora. Por que esses panos, Rose? Só uma superstição do sul, ela disse sem dar muita atenção, enquanto movia os ponteiros do relógio para a hora certa. Para ajudar a alma do falecido a fazer a travessia e não ficar presa no mundo do espelho. O mundo do espelho? Repeti. Como Alice? Não fui eu quem inventou essa ideia, Rose respondeu com irritação. As pessoas costumavam acreditar que você podia ver o outro lado através do espelho. O lugar para onde as almas vão depois da morte, antes que sigam para o seu destino final. Se nós podíamos vê-las, as pessoas achavam que talvez o outro lado também pudesse nos ver. E talvez aquelas almas não quisessem seguir adiante e preferiam ficar o mais perto possível das pessoas amadas. Ela deu um pequeno impulso ao pêndulo e colocou o tempo em marcha mais uma vez e concluiu. É só um costume, sabe? Dei de ombros. Por mim, tudo bem. Mamãe pôs a cabeça para fora da biblioteca. Você está disponível, Rose? Então entrou de novo. Rose ergueu as sobrancelhas e bufou baixinho.
Suponho que por conta da brusquidão de minha mãe, mas entrou no aposento atrás dela. Sam estava sentado na cozinha com o ursinho pesado caído no chão ao lado de sua cadeira. Estava devorando panquecas, cortesia de Rose, supus. Que bom que ela gosta de pelo menos um membro da família. Sentei-me ao lado dele. Sobrou alguma panqueca? Ele parou com o garfo a 1 centímetro da boca aberta. Não. Ele desviou o garfo na minha direção. Abri a boca e aceitei seu último pedaço. Estava boa, leve, amanteigada, empapada com xarope de bordo de verdade. Disse eu. De nada. Muito obrigada. Rose é uma boa cozinheira. Melhor que mamãe. Você é um cozinheiro melhor que a mamãe, eu disse. E ele caiu na risada. Você contou alguma coisa sobre nossa exploração, Sam? Não. Cara legal. Ele também gostou. Rose empurrou a porta vai e vem. Abriu a porta embaixo da pia e tirou uma caixa de sacos de lixo pretos. Esqueci de dizer. Tem um prato esquentando no forno para você. Obrigada, respondi com um sentimento genuíno de gratidão. Sam me deu um pedaço. Estava uma delícia. São só panquecas sem recheio. Não quis desperdiçar a massa. Use um pegador de panelas e ponha uma toalha por baixo do prato. Vou fazer isso, prometi. Decidi que podia viver com o fato de Rose não gostar de mim. Desde que eu fosse incluída nas panquecas, é claro. Eu estava indo na direção do forno, mas Sam me deteve. Posso mostrar uma coisa, Sarah? O que é, Sam? Suspirei. Ele pegou o ursinho pisado com uma das mãos, segurou a minha com a outra e me puxou para o corredor através da porta vai e vem, e daí até a sala de estar. Então se deteve diante da pequena janela lateral. Olha lá! Um carvalho imenso erguia-se em solitário esplendor em meio ao gramado. Seus galhos sustentavam uma casa na árvore construída em 2 níveis diferentes, com bancos de madeira e um telhado parcial em um dos cantos. Muito legal, Sam. Vamos dar uma olhada depois. Quem está lá? Perguntou Sam, agora apontando para alguns arbustos perto da base da árvore. Apertei os olhos. O jogo de luz nas folhas que se mexiam quase fazia parecer que havia alguém agachado entre as sombras mais espessas, mas os galhos dos arbustos dançaram com a brisa, mostrando que era só uma ilusão. Acho que ninguém. Ninguém? Sam repetiu. Ninguém. Posso comer agora? Tive que procurar pelo pegador de panelas que prometia a Rose que usaria. Na terceira gaveta de cima para baixo, ao lado do forno, encontrei uma caixa com os cacos de alguma peça de porcelana. Me perguntei por que alguém guardaria todos aqueles pedacinhos, mesmo que tivesse sido algo lindo, lavanda por dentro, azul por fora, com flores tridimensionais salpicando o fundo. Talvez tivesse sido uma jarra. Peguei a alça que tinha sido modelada e pintada para parecer um tronco de árvore, e consegui visualizar a jarra com exatidão em minha mente, em cima da mesa da cozinha. Alegre, cheia de suco, então uma jovem mão esbarrou nela, fazendo-a cair pela borda. Imaginei-a caindo, girando ao cair, chocando-se com o piso e se estilhaçando de imediato com um acorde de notas graves naquela infinidade de cacos. O suco se espalhando ao redor, vermelho como sangue, e praticamente consegui ouvir a voz de minha avó. Ah, Anne! Praticamente consegui ver o rosto mais jovem de minha mãe, desafiador como uma pontinha de satisfação. Sacudi a cabeça. Aquilo tinha sido muito estranho. Quer dizer, eu tenho uma imaginação muito boa, mas todas aquelas imagens vívidas em minha mente, um pouco estranho demais. Coloquei a alça de volta na caixa, mas meu dedo roçou em outro pedaço. Uma gota de sangue brotou. Brilhante. Com o dedo na boca, por fim consegui achar os seguradores de panela na gaveta abaixo daquela. Sam tinha voltado comigo para a cozinha e estava sentado à mesa, olhando cobiçoso minhas panquecas. Isso me fez rir. Cobri com manteiga e xarope e paguei de volta a Sam o pedaço que tinha me dado, com juros. Ele partiu rumo à porta que dava para fora, ainda mastigando, levando o ursinho pesado. Ei! Chamei. Ele se virou, as sobrancelhas erguidas. De nada, eu disse, do jeito que ele sempre me dizia. Ele me deu um sorriso cheio de panqueca. Fique longe do rio e da casa na árvore, até eu poder ir junto com você. Promete? Prometo, Sarah. E se foi. Eu havia chegado ao último pedaço quando minha mãe entrou, trazendo uma caneca de café quase vazia. Era sua refeição matinal, 2 canecas de café preto. Ela cravou o olhar em meu prato.
Você não comeu aquela pilha inteira de panquecas, comeu? Em resposta, espetei o pedaço e o movi em círculos no xarope e na manteiga derretida empoçados no fundo do prato. Então olhei-a nos olhos e enfiei na boca. Minha mãe nunca me chamou de gorda, o que seria ridículo, já que sou quase magra demais. E eu estava acostumada com o fato de ela ser rude e crítica. Eu podia aguentar, mas pensei comigo mesma enquanto mastigava e engolia, bem devagar, que talvez ali naquela casa ela estivesse um pouco pior que o normal. Ela franziu o senho e pigarreou. Vamos ter que ir para Baltimore amanhã. Seu pai quer mostrar a vocês o John Hopkins. Espero que você faça Sammy cooperar, certo? Tudo bem, mamãe. Sammy e eu queremos conhecer o hospital. Algum barulho estranho durante a noite? Fiz um muxoxo. Dormi como uma pedra. Ela me olhou como se avaliasse minha sinceridade. Bom, pode ser que fiquemos aqui mais um dia ou dois. Você sabe que detesto hotéis. Eu sabia, sim. Tudo bem por mim e por Sam, respondi. Ah, mãe! Ela me olhou esperando e hesitei antes de perguntar. Alguma vez você quebrou uma jarrinha de porcelana azul? O rosto dela mudou de imediato para uma expressão de raiva e desgosto. Ela não conseguiu jogar fora nem os cacos. Como se cada coisinha nesta casa fosse parte de um templo. Jogue no lixo para mim, querida, pode ser? Claro, disse eu mentindo. Vou ter uma trabalheira imensa nos próximos dias. Papéis para examinar, inventários, deixar tudo pronto para venda. Quero que fique de olho em Sammy e cuide para que ele não se meta em encrenca. Tá bem, claro. Onde ele está agora? Acabou de sair. Fomos ambas até a janela checar Sammy. Ele estava brincando de esconde-esconde nos arbustos. O som chegava muito tênue até nós, mas eu podia ouvi-lo, tagarelando alegremente. Ele está falando sozinho. A voz de minha mãe estava carregada de preocupação e de acusação. Ela ficava o tempo todo procurando comportamentos esquisitos em Sammy, da mesma forma que sempre procurava celulite em mim. Ele só está brincando de faz de conta, falando alto. Crianças pequenas fazem isso. É, e os esquizofrênicos também, ela disse. Só tive tempo de pensar, que simpático, quando ouvimos batidas fortes da madeira. Era a aldrava da porta da frente. Nossa, quem pode ser? Ela exclamou. Estou bem? Você está linda, mamãe. Minha mãe sempre estava linda, com maquiagem perfeita, as roupas impecáveis e casuais. Nada de celulite naquela mulher. Ela foi até a porta da frente. Ah, meu Deus! Ela guinchou, e pude ouvi-la como se ela estivesse bem ao meu lado. Robert, que bom ver você! Ela disse na mesma voz aguda. Robert respondeu num tom de voz bem mais normal. Não consegui ouvir o que ele disse. Quanto tempo faz? Mamãe continuou com seu soprano a todo volume. 20 anos? Este deve ser seu filho. É a sua cara. Vi vocês de longe ontem. Fiquei triste porque não puderam ficar. Estou tão feliz por terem voltado. Assim podemos conversar. Nossa, ele é tão alto e bonito, Robert. Dá para acreditar que temos filhos dessa idade? Não ouvi se Robert acreditava. Minha mãe foi em frente. Você tem que conhecer minha filha Sarah. Ela está lá atrás na cozinha. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.